Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso. E estamos aqui no nosso maravilhoso X da Atualidade. E o X da Atualidade sem ele é impossível. Adeus, mano, velho. Sempre quis fazer isso, cara. Com você, que com isso? Você, né? Que pô, legal. É sempre estimulante, né, gente? Estar tomando álcool antes de certos momentos onde a gente precisa estar um pouco mais flexível. Para a aula, claro, né, gente? É óbvio. Relaxar a musculatura para poder trazer o melhor para você na nossa retrospectiva 2017. Agora, o que, Zé Boni? Brasil? Não. Agora é o mundo, galera. Vamos falar aí sobre os principais assuntos recorrentes em 2000 e recorrentes, ó, que aconteceram, tô pensando no oxigênio, que aconteceram aí ao longo, né, do ano de 2017. Fortão. Fortão, moleque, esse Prosecco. Isso aqui, Pô, o Gabriel comprou muito pesado. Toma só, não é, cara? Tem o alcoólico alto, cara. Só isso aqui é H2O puro, hein, cara? É. Fígado fica até assustado. Então a nossa ideia, né, pessoal, é continuar essa análise, né? O pessoal aqui não tá com muita seriedade, né? Não trazendo a seriedade necessária ao que deveria ser o trabalho. Você vê que a gente tá... Pera aí que prendeu tua bolinha aqui, cara. Tua bola sempre prende, né, cara? Caraca! Nas coisas. E a gente tá com ideia aqui, o pessoal já vai começar a falar, nada a ver essas brincadeiras. Gente, é Natal, pô, tu tá aí comendo teu peru. O que é melhor nessa vida do que um peru recheado? Com coisas gostosas. Que isso. Com coisas, né, suculentas. Isso aqui é melhor na vida, gente. Então nós estamos aqui para fazer a segunda parte da retrospectiva do X da Atualidade sobre o mundo agora, né, Zé Boni? Aconteceu muita coisa, né? A gente pensou até que ia ser mais rápido preparar esse roteiro do que de Brasil, porque o Brasil foi muita coisa, mas foi bem extenso, né? Aconteceu muitas coisas esse ano. Muitas se repetem, né? São ciclos, né, que estão interligados, mas é legal fazer essa análise aí, né? É sempre importante aqui que é óbvio que vai ter aluno perguntando de um assunto, né, ou outro, e assim, galera, realmente não dá, né, pra gente ficar mensurando o que é mais viável e não é. E muitos assuntos, né, Thiago, que estão desenrolando, que nós já falamos aí em alguns anos anteriores, que estão, na verdade, em casos mais avançados. Conclusão, né, de É muito importante, né, que aí a galera que crê muito no calendário chinês, que sempre é, assim, uma espécie de abre-alas pro ano. Esse ano ele começou pelo calendário chinês como o ano do galo. Opa. E aí é fundamental. Meu signo no horóscopo chinês é galo, mesmo. Aí, tá vendo? Parabéns. Galo minha mãe falou que tem vários galo de aço. Galo galudo. É, o galo galudo. Aquele galo que enverga, mas não quebra, né? Que isso? Dizem isso, é. Ah, me chamem de galinha pintadinha e faz pocotó comigo. Né? Galera, a ideia básica aqui, nossa, o ano do... Não aguento mais. O ano do galo, né, galera, ele sempre é pautado como um ano muito conturbado, né, Thiago? Sim. Galo é conflito, né? Galo é, pô, o negócio é brabo mesmo. É brabo. Né? Então, na verdade, acho que é mais ou menos isso que a gente vai ver aí ao longo dessa nossa retrospectiva. Seja você cético ou não, né, a coisa realmente conspirou aí para o que os chineses vinham alertando, né? Já começa o ano com um furacão que não foi o Irma ainda, né? Foi um furacão chamado Donald Trump, né, Matt? Que parece que tocou o zaralho, como dizem por aí, né? O negócio ficou esquisito com o nosso amigo Donnie. Né? Cara, esse ano tem tudo pra dar errado, né, cara? O Donald Trump aí assumindo que, pra mim, assim, vou ser bem sincero, é a parte mais importante aqui pra gente. Sem dúvida. Vai aí... É o que gerou mais repercussões, né? Mais repercussões no quadro político, econômico, social, né? Então a gente precisa aí dar uma certa importância a essa eleição, a esse fato, né? Republicano normalmente apresenta, né, algumas propostas mais contundentes e no cenário atual o Trump ele puxa a ideia de uma antiglobalização, né, Thiago? É importante a gente partir daí, né? É um fenômeno que vem sendo muito estudado, a gente até fez uma aula aqui sobre a desglobalização. Assistam. Também chamada de antiglobalização, que é um processo contrário à tendência que a gente vinha tradução desde os anos 90, né? Nós somos professores de geografia, a gente tem obrigação de analisar tais processos. E o Trump, como ele é líder da nação mais influente do mundo, tendo essa postura, né, Zé? Ele chama muita atenção, né? Onde ele vai ter ali medidas xenófobas, medidas, né, de antagonismo com o estrangeiro, né? Já é um mês ali de janeiro, onde as tensões com o seu principal parceiro, né, que é o México, né?
ao lado do Canadá, claro, vão se tornar muito estridentes, né? A ideia da construção do muro, né? O presidente mexicano ficando muito magoado com as declarações do Trump. Então, já começa janeiro o Trump mostrando, né, a que veio, né? Uma postura muito diferente dos líderes anteriores, né, Zé? E é fundamental a gente te lembrar também que o Trump, ele rompe com as propostas do Barack Obama, né, Tiagão? Como o TAFTA aí, né, que eram as propostas de junções entre o NAFTA e as outras partes do mundo. Sim. O TPP, mas o TPP, que era a Aliança do Pacífico. Então, na verdade, era uma ideia de fazer uma economia doméstica com a população estadunidense e falando não a essas outras nações e esses outros povos, né, Tiagão? E não medindo exatamente se ele tem capacidade sozinho para guiar os Estados Unidos sem uma integração muito íntima com outros países, né? Já que desde os anos 90 os americanos vinham se integrando fortemente com vários lugares do mundo, né? Esse retrocesso vem sendo aí colocado em desconfiança por muitos analistas, né? Os Estados Unidos têm bala na agulha para garantir essa autossuficiência, né, Zé? Uma coisa... American First. Aí, né? American First é complicado, né? É um mês também, né, pessoal, que particularmente para nós aqui do Projeto X foi muito doloroso, pois perdemos talvez a maior mente pensante do mundo moderno. Zygmunt Bauman, né, nos deixou em janeiro e, né, Zé pode falar um pouco sobre o que o Bauman, né, tenta ensaiar em termos acadêmicos, né, de relevância para o mundo atual, mas é uma perda lastimável, né, o momento que você tem Donald Trump chegando ao poder e Zygmunt Bauman, né, falecendo, né, Zé? Na verdade aí um grande sociólogo, né, criador, na verdade, da ideia, a liquidez da sociedade, a liquidez do amor, que é basicamente isso que nós estamos vendo, né? Acho que o Trump, ele serve até para reforçar esse conceito muito bem refundido aí, né, pelo Bauman, e realmente uma perda aí significativa no campo de pesquisa dessa área, da produção de material, que realmente vai fazer bastante falta aí pra gente, né? Sem dúvida alguma, né? Nesse mês também tivemos o pior incêndio da história do Chile, né? Que deixou mais de 4.000 pessoas desabrigadas, relacionado aí com muitas secas na costa oeste das Américas, né, Zeboni? Estamos numa fase aí saindo do El Ninho, entrando na fase da Laninha, né? E aí as águas se resfriam muito ali na região, isso começa a gerar, né, um ressecamento, né, da atmosfera local, promovendo uma série de incêndios espontâneos. Lembrando que é espontâneo, o pessoal deve compreender, é criminoso, não. A mata entra em combustão devido à queda da umidade. Isso aconteceu não só no Chile, né, Zé? Aconteceu nos Estados Unidos também, né? É bom a gente lembrar aqui do caso português, né, Thiago? Que foi um quadro aí assustador e que levou aí à morte. Portugal que teve... remostrou a fragilidade em lidar com a crise. Um quadro, né, bem abrangente ali e levou à morte de portugueses. A Califórnia, que tá tendo esses constante, né? Nos últimos de forma bastante constante. E aí teve no Brasil, né? Que é legal a gente falar que também está nesse mesmo escopo. E a galera já falou que aqui esse incêndio ele foi criminoso. Como o Thiago falou, vale ressaltar, é algo natural e é óbvio que no Brasil, a gente fica na dúvida, mas pode ter sido sim algo até porque espontâneo, né, desmatamento muito forte, queda de umidade na atmosfera, acabam gerando esse cenário, né? Não só na região das Américas, como o Zé falou, na Europa também, que é uma área de clima mediterrâneo, né? Isso aí. Agora, Zé Bonner, fevereiro tem gafe, né? Tem pagação de mico. E você que é um cara que eu sei que é um cinéfilo. Gente, Zé Bonner, você não sabe, Zé Bonner devora cinema, entendedor de diretores, pesquisa, um cara que tem... né, quem me dera. É aficionado pela sétima arte e tivemos na maior festa da sétima arte uma gafe muito complicada, né, Zé Bonner? Aliás, o Oscar veio acumulando vergonhas nos últimos anos, né? Verdade. Mas esse ano, aspectos, né, esse ano foi complicado, né? Até para explicar a galera aí que eu tô fazendo agora a contemplação, a análise de um outro tipo de material de cinema, que é uma análise mais rural ali, né? Que fala a saga de uma galinha, cara, pintadinha. Tô ficando especialista nisso. E dizem que é uma outra visão. Vinculada com o Galo Carijó, que tem toda uma participação específica, né? Que ela usa saia e ele paletó. Mas a ideia básica ali, cara... E também relata a questão da falta de assistência médica, né? Que teve que usar a agulha do peru para poder, né, espetar lá a vacina, né? Mas não é, cara. É isso aí, As crianças que foram chamar o... A crise na saúde brasileira, na zona rural. E o Galo nem ligou, né? Isso aqui eu fico mais bolado, assim. Mas continuando, né? Acho que, né, isso aqui é uma conjectura nossa. Mais pra frente vamos fazer análises aprofundadas sobre esse grande ícone de cinema, né? Isso aí. Atual. Galera, o diretor já tá aqui atrás assim, vai,
porra, vai! Então vambora, vai. Vamos lá. Gafe no Oscar, vamos lá, Zé Bona. Na verdade, a ideia, né, era falar o melhor filme e foi apresentado como o vencedor do Oscar, La La Land, que na verdade foi o filme que mais levou o Oscar, mas não levou o de melhor filme, que foi pra Moonlight. Moonlight. Dois filmaços, né? Sim, ótimos filmes, mas teve esse processo aí, que foi bastante engraçado, a mídia retratou bastante isso no mês de fevereiro, que pra gente é um mês bastante folclórico. Eu tive que falar isso. Gente, é um mês também. Sudão do Sul, né, Thiago? É importante também falar, né? Claro que a gente tá brincando aqui na questão do Oscar, mas falar que foi um mês também complicado, porque muito sofrimento de uma forma generalizada, muitos refugiados. O Sudão do Sul, que fica numa área ali próxima ao chifre africano, né, Zé Bona? Que já é uma área de tendência ao clima árido. A fome se alastrou de forma absurda. O Sudão que sofreu uma divisão, né, recentemente, né, na última década, devido ali a conflitos a respeito de islâmicos e cristãos, né, disputa pelo petróleo. E uma área que se torna foco de atenção internacional, né? Perfeito. Muita fome, muitas necessidades ali, né, extremas, né? Muita gente migrando, né, Zé Bona? As previsões ali são assustadoras, que nos próximos 4 anos, 50% da população não vai ter acesso efetivo a alimentos. Ou seja, a gente está falando de um quadro que acirra esse processo de imigração da África Negra, né, ou da África subsaariana. Então, na verdade, a gente pode aí estar esperando esse tema em algumas outras provas e um assunto bastante recorrente para 2018. Importante aí, né? Outra temática também que ganha força é a questão dos refugiados, onde a gente vai ver aí de uma forma generalizada uma série de medidas repressoras em relação à migração, né? A gente tem aí, né, a Europa se posicionando de forma mais contundente. O Donald Trump, né, mais uma vez mostrando, né, que veio tendo uma postura muito antagonista à possível chegada de imigrantes, sobretudo de origem islâmica, né? E o Zé pode falar da temática da islamofobia, que é muito importante, que se reforça muito, né? Então é um momento onde você começa a ter esse processo, né, de contestação à fluidez populacional a nível internacional, que gerou até repercussões, né, Zé? Uma série de movimentos, né, de manifestos, cidade de Barcelona, inclusive, né, tendo lá pessoas protestando a respeito da causa dos imigrantes. Então o mundo em rebuliço. E como você falou, né, Zé? Se é uma tendência de antiglobalização, a tolerância ao imigrante torna-se cada vez menor, e isso de forma generalizada, né? Perfeito, né, Tiago? A gente pode pensar que sempre que esses conflitos eles se acirram, você tem uma repressão maior, que é o imigrante de guerra, né? Sim, que normalmente é o imigrante, num caso mais sério, que ele não leva bens, enfim, ele é forçado a sair dali, ele leva uma dor muito grande de ter perdido algum ente. Então, na verdade, é o pior caso da imigração. E a partir do instante que a gente pode pensar que o país que sofre mais atentados é o Iraque e depois o Paquistão, isso a gente tem mesmo, né? Sim, estatisticamente. Uma estatística séria. Então, reforça essa fuga esses povos que chegam até onde? A Europa. E aí você tem países, né, que estão loucos para não receber esse imigrante, como o caso do Reino Unido, e aí você tem o Brexit, né, que evolui dentro desse quadro. Ao mesmo tempo, você tem a Alemanha e a Espanha, que vive esse quadro ali dividido. Porque a Espanha está em crise. Então você fica pensando, como é que eu vou receber alguém se eu não estou conseguindo dar conta do meu povo? Mas ao mesmo tempo tem um grande número de imigrantes, né, Zé? Perfeito. Então é uma questão delicada, né? Agora, já que você falou em Brexit, né, Zé? Março já começa com a votação do Brexit, né? Sendo ali oficializada, né? Você tendo ali digamos assim, a formalização do processo do Brexit, né? Que é um processo que já está dando polêmica, né, Zé? Porque foi polêmico na sua consolidação e hoje já existe uma grande corrente dentro do Reino Unido também que, de repente, está se voltando contra o Brexit, né? Parece que o povo no Reino Unido está meio instável nesse sentido, né? Entendido. Acho que você fez uma aula aqui, né? Sobre esse tema do plebiscito na Escócia. E é bom a gente lembrar sempre o que é o Reino Unido, né, Tiagão? Que às vezes o aluno fica... Tem até alguns alunos que falam, pô, eu fui pro Reino Unido. Calma, você foi pra onde? O cara fica na dúvida onde ele foi. Que país é esse, Reino Unido? Caramba, né? que país é esse? Né? Ótimo nome pra uma música, de repente. O Reino Unido, na verdade, que é formado pela Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Então isso é o Reino Unido. Obviamente, a Inglaterra, ela assume um papel de liderança e ela assume o Brexit e fala, ó, se vocês estão comigo, vão ter que sair, né, da União Europeia. Comigo. Só que aí a galera
porque tem vantagem e desvantagem. Sim, né? sem dúvida. E a Escócia, quando foi contra a sua independência em 2014, os escoceses votaram para a sua independência e a maioria da população foi contrária a essa saída do Reino Unido, foi justamente para não sair da União Europeia. Aí o Reino Unido vai lá, bom, Escócia, já que você agora ficou, eu vou te avisar que eu tô saindo da União Europeia. Porra, cara, decide aí, né, porque tá complicado para mim. E já existe hoje uma insatisfação escocesa e parece que a presidente da Escócia já confirmou que vai ter um referendo interno para uma nova proposta de saída da Escócia do Reino Unido, ou seja, é uma tendência hoje, né, como você falou, a fragmentação, né, ao desvínculo à globalização muito intenso, né? E aí cabe a gente falar que a Theresa May, né, já aceitou que esse processo ele precisa ser mais lento. E aí fala-se que, na verdade, o Brexit ele pode, né, ter o seu término em 2020. Sim. Ou seja, eles tentaram aí dar um freio bem substancial nesse processo. Né? Existem alguns parâmetros a ser, né, concretizados ali. Até porque há uma corrente hoje muito forte de conservadorismo, né? Esse mês de março trouxe para nós, né, uma ampla vitória de conservadores em vários parlamentos, né? E isso é um sentimento que tem sido cada vez mais atiçado, né? O nacionalismo, o conservadorismo, sobretudo no momento onde a Europa, né, Zé, sofre uma nova série de atentados, né? Vamos ter atentados em Londres, vamos ter atentados em Paris, e isso gerando, né, na população europeia, né, quase que uma obrigação de se voltar mais para os valores nacionais e se desvincular um pouco da ideia de integração internacional, né? Isso é muito importante, né, galera? Reacende esses ataques. O nome Estado Islâmico volta à mídia, sim, só que agora com ataques extremamente efetivos, contundentes, em áreas centrais, né? Só em você ler os nomes Londres e Paris, obviamente, assusta, porque nós estamos falando de cidades que são muito povoadas, né? Sem dúvida. Então, na verdade, vai ser aí um tenso processo que a gente vai ter que carregar um longo tempo, né, Thiago? Mês esse também que teve, né, já que o nome Estado Islâmico está aqui na pauta, um ataque muito forte à Síria, né, onde supostamente o governo sírio teria lançado armas químicas contra a população novamente. Ou seja, mais uma acusação, né, Zeboni? Isso já tinha acontecido anteriormente, né, em 2013, se não me engano, onde o Assad foi acusado de lançar armas químicas e, mais uma vez, né, ele sendo colocado na berlinda por uma mesma atitude e sem muito pensar sobre esse quesito, uma resposta do Ocidente, né? Ou seja, só para relembrar aqui a galera, eu sei que é retrospectiva, já tinha acontecido anteriormente a mesma coisa, né? Uma população muito grande dentro da Síria já tinha sido atacada por armas químicas. O Assad disse que não realizou tal ataque, mas foi culpado como tal. E agora um processo parecido acontece no mesmo país, né? Uma coisa que é bem, bem polêmica. Né? E agora tem um que a mais, né, Thiago? O presidente estadunidense é o Donald Trump. E aí a resposta... A postura, né, diferente. Vem de uma forma bastante contundente, sem né, dúvida, cara? Sem dúvida. É bom a gente fazer essa relação. Exatamente. E aí, pra gente até amarrar essa ideia, né, fechando esse primeiro, né, terço do ano, né, os ataques que os Estados Unidos vão promover à Síria como resposta a esses ataques químicos. Não esperando muito bem esse assunto ser digerido, julgado e analisado, Donald Trump comete duas iniciativas que ninguém esperava. Primeiro, o lançamento, né? Até uma aula que eu e o Zé a gente gravou aqui no X da Atualidade. 59 mísseis Tomahawk lançados sobre a Síria, né? Em pontos específicos estratégicos, né? Numa madrugada, né? Onde foi o primeiro grande ataque estadunidense, né? Realizado em muito tempo, desde a invasão do Iraque, se não me engano, né? E depois o lançamento da maior arma não nuclear já lançada na história, que é a tal da Moab, né? Mother of All Bombs, na fronteira com o Afeganistão, que é uma área que supostamente ele estaria atacando o Estado Islâmico. Só que a gente sabe que ali é uma zona de atuação tradicional do Talibã, da Al-Qaeda. Então, né, a postura do Trump, né, Zé, nesse momento sendo muito agressiva, né? Ó, vou dar porrada aqui, vou dar porrada ali, vou mostrar pro mundo que agora a linguagem é diferente, né? Não, Tiagão, e aí, isso aí foi um caso muito interessante, porque esse ataque feito pelo Donald Trump, ele ocorre exatamente numa hora em que ele estava jantando com o Xi Jinping, presidente da China, e ele avisa, ó, estou atacando agora a Síria e o Afeganistão. O que você acha disso? O maluco assim, preparado pra morder a comida assim. E aí o cara, não, ele foi bem frio, falou, não, eu vou voltar pro meu país, vou ver o que tá acontecendo e depois a gente fala. Vou falar alguma coisa ali na casa do adversário é complicado, Não, né? Achei que você errou, né? E aí mostra como que o Trump também coloca líderes
em saia justa, né, Zé? Porque em março ele já tinha recebido a Angela Merkel, né, que faltou a gente mencionar, e já teve uma saia justa ali muito grande, porque, né, aquela cena ali de... pô, você tá ali com a chanceler da Alemanha, que é a terceira maior potência do mundo, né, segunda, a maior potência da União Europeia, estica a mão pro cara e o cara, depois diz não ouvir. Ela fica ali durante minutos com a mão esticada, se retrai timidamente e o cara... Não a enxerguei. Sendo que ele já fez isso contra os líderes, de ficar apertando mão. Ou seja, brincando de tiozão de churrasco no cenário geopolítico, né, Zé? Que é uma coisa muito complicada, porque você tá lidando com a Coreia do Norte, que é potência nuclear, você tá lidando, né, com grupos terroristas muito perigosos, né? E com outros líderes que mereciam ser respeitados e que ele tem uma postura bastante arrogante e quiçá infantil, né, Zé? Infantil, A gente tá falando da mulher mais influente do mundo em um mundo que está discutindo o tempo todo o feminismo, né? Então, o mínimo que você pode ser é educado e cortês, né? Mas, exatamente, né? Mês de abril também, né, pessoal? Perdão, lembrando. É um mês onde você vai ter a legalização do uso da maconha no Uruguai, né, Zé? Que é um fato muito importante. O Uruguai modificando literalmente sua postura em relação ao uso de drogas, né? E isso já tem dado alguns indícios de que tem promovido redução no volume do tráfico, né? Que é uma coisa importante até para nós no Brasil. Claro que sempre quando a gente fala sobre isso, o pessoal fala, o Brasil é um universo muito maior de pessoas, mas é uma questão, né, onde você merece, né, um pouco de Prosecco Nápoles, né? Pessoal, uma qualidade de aula, uma assistência dessa. É importante a gente lembrar que no caso da maconha, foi uma proposta do José Pepe Mujica. Ele levanta essa bola, né, e o governo mantém a proposta e concretiza com locais específicos para a venda dessa substância. Então agora, Mestre, obrigado aqui. Eu bebi aqui, se você quiser. Tá ótimo. Mesmo lugar, mas tudo bem. Gente, temos aqui também que mencionar, né, que alguns atentados vêm acontecendo de forma preocupante nesse momento, né? Os atentados não param, né? Estocolmo, na Suécia, continua sendo um alvo ali de atentados. Vamos ter explosões no metrô na Rússia, né? E aí, claro, né, o Estado Islâmico sempre reivindicando para ser a autoria dos atentados, né, tendo aquela postura de querer se revelar como um mal, né, universal, como um possível agente descentralizado, e o pânico ainda perpetuando, né, Zé? Ou seja, né, apesar da iniciativa dos Estados Unidos um pouco mais contundente no Oriente Médio, me parece que os grupos terroristas não se amedrontaram e continuam mantendo a sua agenda, né, de atentados, né, e de ataques. É né? verdade. E aí a Rússia passa a ser o grande adversário, que é o país que está realizando esse combate, né, de forma mais constante, tendo bastante, assim, vitórias, né? Sim. Em países como o Iraque, a própria Síria, eles vêm aí, né, conseguindo reduzir a força do Estado Islâmico. O problema, Thiago, que a gente tem visto hoje é um grupo terrorista mais pulverizado e atuando com outras armas, né? Sim. Que não só esse exército armado, com tanques e grandes bombas, mas os caras estão usando faca e carros, etc., e que, na verdade, fica muito inviável para se combater, né? E promove ainda mais um cenário de terror e pânico, né? Sem dúvida alguma. É verdade. É isso aí, né, Mendes? Agora a gente vai falar sobre esse segundo bloco, né? Essa revisão que nós estamos aqui fazendo, 4 meses. Então agora a gente vai falar do mês de maio, um mês bastante complexo aí também. E a gente começa falando sobre algo importantíssimo que eu sei que você é perito, que é a nova Rota da Seda. Moleque, falou Xi Jinping, eu já começo a ter né? Moleque, falou de China, a gente já começa a dar aquelas tremidinhas sexuais, né? Então, o mês de maio é importante porque a gente percebe que foi o primeiro momento onde os chineses apresentam um projeto de uma aula que eu e o Thiago apresentamos aqui, dessa coisa estratosférica chamada de Nova Rota da Seda. Importante porque os chineses vão tentar ocupar, a partir desse projeto, o lugar que os Estados Unidos, teoricamente, começam a deixar escapar com a ascensão do Trump, que tem uma postura extremamente conservadora e fechada, né? Pensando naquela ideia do American First, né? Pensando no cancelamento de muitos tratados internacionais, como TTP, etc., que faz com que, nesse momento, os chineses comecem a projetar a ideia de
demarcar o seu posicionamento como um país hegemônico. A ideia da nova Rota da Seda é justamente o entrelaçamento de redes de comunicação, transporte, comerciais, que vai alçar a China a um novo patamar. Isso é muito interessante, porque nesse primeiro encontro conta com cerca de 30 a 40 países dos mais diferentes lugares do mundo e que em outubro, com o Congresso do Partido Chinês, o Xi Jinping, no longo discurso, vai reafirmar a importância dessa nova rota como uma forma dos chineses realmente demarcarem seu posicionamento como uma potência hegemônica. Então a gente viu que é um projeto, na nossa aula sobre o X da atualidade, sobre a nova Rota da Seda, um projeto audacioso, extremamente caro, mas que os chineses têm banca para poder aí colocar em prática ou pelo menos iniciar esse projeto. É muito importante, né, que representa o fortalecimento dos BRICS e investimento em infraestrutura, né? Porém, a gente vem aí com um novo quadro que é muito importante. A China se aproxima da Rússia, mas ao mesmo tempo se aproxima da União Europeia para discutir clima. Ou seja, os chineses agora também estão preocupados com a questão climática. Isso é algo novo, né? A gente lembra que a China vai numa ideia, o desenvolvimento a qualquer custo, com grande uso de carvão, e a União Europeia, que na verdade tem uma outra proposta, né, Mendes? E isso também está no mesmo curso da proposta do Trump, que, por exemplo, vai cancelar ali o que o Barack Obama havia acordado através do Acordo de Paris, ou seja, os Estados Unidos adotando uma postura do desenvolvimento a qualquer preço, porque essa era justamente uma das plataformas políticas do Trump, que os Estados Unidos deveria voltar a crescer. E isso significaria, obviamente, colocar os interesses norte-americanos em primeiro lugar. Isso faz com que a China, nesse momento, mais uma vez se aproveitando desse espaço deixado pelos Estados Unidos, inclusive se aproximem da União Europeia para justamente, né, ali fincar as bases desses acordos e colocá-los em prática efetivamente. Então a gente percebe, também é importante a gente mencionar uma coisa, né, Zé, que nesses últimos anos a gente também percebe uma desaceleração do crescimento chinês. Então isso também entra um pouco nesse discurso, ou esse discurso da sustentabilidade também se adequa um pouco ao momento chinês atual, né? Perfeito. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos se mostra forte, porque você tem no Irã a reeleição do Rouhani, né? Que é, na verdade, um aliado estadunidense, que é, na verdade, um presidente que vem permitindo, né, uma forte aproximação do Irã, que é bom a gente frisar aqui, que é uma grande reserva de petróleo, com os Estados Unidos. Então a gente tem essa reafirmação que permite, ó, eu estou perdendo território ou influência na Ásia, mas eu reforço o meu papel de imperialista no Oriente Médio, que é uma área importantíssima, né, Mendes? É importante a gente até montar um quadro de como é que foi essa reeleição do Rouhani, porque em 2013 ele é eleito com um pouco mais de 50% dos votos. Ele, é importante a gente ressaltar, vem de uma ala mais moderada no Irã, né? Enquanto os conservadores, na primeira disputa eleitoral, tiveram uma posição um pouco mais destacada, agora os moderados têm uma participação e uma organização melhor. Tanto é que, em números, a gente tem cerca de 73% da população iraniana participaram da votação. Desses 73%, um pouco mais de 23 milhões votou na reeleição do presidente iraniano, que já havia sido eleito em 2013 e que é reeleito agora. Então a gente percebe, se por um lado ele tem uma legitimidade maior, isso também abre oportunidade para que o Irã inicie uma série de reformas um pouco mais liberais, né? A gente sabe que a proposta dos moderados no Irã, um pouco mais a abertura para investimento estrangeiro. É claro que a gente sabe que o Irã é um caso muito sui generis por conta, né, da forte presença das lideranças religiosas, mas a gente percebe que, de fato, nesse momento o Irã tem uma postura um pouco mais aberta. Talvez não à toa a gente entenda um pouco melhor o ataque que acontece em Teherã dentro desse contexto de modernização pelo qual passa o Irã. Então isso é muito interessante. É bom a gente falar aqui, né, que no caso externo esse processo é feito e internamente você tem hoje uma liberdade maior às mulheres, né, que estão tirando habilitação, dirigindo carro. Isso é realmente algo importantíssimo. Agora, sobre eleições, vamos manter ainda, né, esse tema. Nós tivemos basicamente o Macron chegando até o poder na França, né,
e vencendo a Le Pen, que não foi qualquer um concorrente, e ao mesmo tempo a Angela Dorothea Merkel se reelegendo na Alemanha. Isso é muito importante, né? Que a gente tem aí a Angela Merkel, que é de centro, e o Macron, que se vende como centro também. E a gente não tem a vitória de direitas nem na França e nem na Alemanha. Ou seja, a vitória do Macron representou um duro golpe a essa onda conservadora, em que inclusive eu também, Thiago, gravamos um X de atualidade sobre isso, que a eleição, inclusive, no período, a gente estava justamente no período que antecipava um pouco as eleições, de que as eleições na França seriam um marco, ou de um avanço de fato, a consolidação desse discurso conservador que ganhou muita força com a ascensão do Trump nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, mostra que, dentro da Europa, o discurso conservador, que ganhou muita força, muito por conta da questão dos refugiados, muito por conta dos países europeus que foram atingidos, por exemplo, pelas crises econômicas. É bom a gente lembrar que países como Portugal, como Espanha, foram profundamente atingidos por essa crise. A Grécia, que vão receber também refugiados. Ou seja, a gente sabe que a eleição do Macron, que se vende como um outsider, mas não o outsider tal como a Le Pen ou como o próprio Trump, que se vende como um outsider, né? Como um cara que não vem da política, como um empresário, como um cara que é gestor, como o próprio aqui no Brasil, nosso queridíssimo João Dória, que a gente comentou na nossa retrospectiva sobre o Brasil. Então, de fato, a chegada do Macron ao poder representou uma certa refreada, né, um certo obstáculo nesse avanço do conservadorismo da extrema-direita que a gente vinha acompanhando. Isso aí já deu uma certa resposta. Em junho, né, na Alemanha, quando você teve o casamento gay, né, que na Alemanha agora já foi votado, já está permitido. Isso mostra, na verdade, essa postura governamental, né, que alivia um pouco algumas tensões e escuta mais o povo, né? Isso é interessante. Na verdade, a análise que a gente pode fazer, Zé, é que por mais que a vitória do Macron tenha representado, de fato, um certo banho de água fria nessa intenção do extremismo de se legitimar no continente europeu, a gente ainda consegue perceber que esse discurso conservador e que esses partidos vão ganhando espaço que antes parecia impossível. Como, por exemplo, o Partido Conservador, com o partido de ultradireita na Alemanha, a AfD, que consegue conquistar muitas cadeiras dentro do parlamento alemão. Então a gente tem, por um lado, a aprovação do casamento gay na Alemanha, que é um importante avanço que desde, né, da década de 70, pelo menos, a gente percebe na Alemanha o movimento LGBT se organizando para conquistar essas garantias. A gente também vê ao mesmo tempo que esses grupos de extrema-direita continuam também se mobilizando politicamente para chegar ao poder. Então isso é muito interessante. Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente pode tá falando, né, num quadro de avanço, o que vem o que a gente acompanhou aí na Colômbia, né? As Farc realmente realizando esse processo de desarmamento, ou seja, um processo de flexibilização dessa rivalidade histórica, né? E a gente avançando aí para um quadro de uma estabilidade maior em um país que está bastante fragilizado. Lembrando ali, né? que é um movimento guerrilheiro que há mais tempo estava organizado no interior da Colômbia e que ao longo dos anos foi responsável por inúmeros ataques terroristas e que, de fato, durante algum tempo, até na década de 90, principalmente, se apropriou e se aproveitou do desenvolvimento do comércio, do narcotráfico na Colômbia, e isso é muito importante. A gente percebe que, de fato, a resolução dessa questão, que dentro da Colômbia ainda traz uma série de discussões e debates, como, por exemplo, como é que se dará a inserção desses guerrilheiros na sociedade colombiana, a ideia de que boa parte da população na Colômbia gostaria que esses guerrilheiros fossem julgados, fossem presos. Por outro lado, fala-se de uma anistia geral a esses guerrilheiros. Então é um debate que ainda dentro da sociedade colombiana se faz muito forte. Mas, de fato, a negociação de paz e o estabelecimento desse desarmamento e dessa trégua, dessa paz, é muito importante no avanço de um país que durante, principalmente a década de 70, 80 e 90, foi atingido por diferentes problemas, seja relacionados à própria guerrilha das Farc, ou seja relacionado ao narcotráfico e outras cocitas. Não é isso, Zé? Falando aí, né, na verdade, de integração, a gente tem o fato do Catar agora, que vive esse isolamento pelos países vizinhos ali,
como Arábia Saudita, Iêmen, Omã, que estão, na verdade, acusando o Catar de ser base, né, de grupos terroristas e promovem aí uma forte exclusão local, o que permitiu uma queda na economia do Catar aí absurda. No primeiro dia que foi anunciado esse quadro, já houve uma queda de projeção de 10% do PIB anual. Ou seja, você leva o país basicamente a uma falência só com aviso de isolamento. Então, na verdade, a gente vê que, né, em algumas áreas da Terra a gente nota um certo avanço, em outros um retrocesso muito forte, né? E essa questão, né, de acusar um país de ter terroristas é algo até engraçado, né? Você pode gerar uma forte especulação sobre essa nação, né? Complicado. E o Catar sendo uma região importantíssima e rica naquela região, obviamente isso tem, além das questões políticas, questões econômicas que obviamente estão na esteira aí dessas disputas naquela região. Além desse contexto do Oriente Médio que é bastante confuso, a gente volta para a América Latina e a gente fala de mais um retrocesso. Perfeito. Porque se a gente pensa em todo o avanço que foi conquistado na aproximação entre os Estados Unidos e Cuba ao longo do governo do Barack Obama, a gente já começa a sentir, e ninguém pensava que seria diferente, que a atuação do Trump em relação a Cuba é uma atuação bastante, né, diferente. Primeiro, isso é uma informação que eu sempre gosto de trazer. Esse ano, no meio do ano, saiu informações na mídia, né, de que houve ataques de agentes cubanos a representantes, a diplomatas norte-americanos na embaixada cubana, né, que foi reaberta a partir desse processo de reaproximação. Sendo assim, o Trump já retirou boa parte da sua diplomacia de Cuba para os Estados Unidos. Alguns acordos que haviam sido assinados entre os Estados Unidos e Cuba, através do governo do Barack Obama, foram cancelados pelo Trump. Ou seja, o que parecia já causa vencida ou bastante avançada em relação a Cuba e os Estados Unidos, mais uma vez o titio Trump, né, o nosso querido presidente laranja, né, mais uma vez cria embargos e dificuldades naquela região. É só para lembrar aí, né, isso é muito importante, que o povo estadunidense tem frequentado Cuba, né, com uma certa regularidade, inclusive para tratamentos dentários. Ou seja, há avanços e retrocessos que precisam ser postos em mesa. Agora, em julho, nós vamos ter as eleições na Venezuela, né, que não são eleições aí a nível de cargo, mas são eleições importantíssimas. Né? Como a gente também trouxe aqui, tem uma aula nossa especial no X de Atualidade sobre crise na Venezuela, a gente sabe que, só para a gente relembrar, a ascensão do Maduro, como a gente tratou na nossa aula, não foi uma ascensão marcada por uma legitimidade do governo venezuelano. Maduro, que não era uma figura tão forte quanto o Hugo Chávez, desde o início enfrentou dificuldades. Quanto mais dificuldades criava a oposição venezuelana, mais arbitrárias eram as ações do Maduro, culminando na mudança, inclusive, da Constituição, o que vai causar uma série de manifestações em toda a Venezuela, gerando, entre outras coisas, crises de abastecimento, né, que a gente sabe muito bem que são crises controladas pela oposição, que tem interesse em enfraquecer o governo venezuelano e que colocam a Venezuela, de fato, numa posição que até o presente momento é bastante difícil. Agora, falando em crise, a gente está tendo aí, né, uma crise arrastada ao longo desse ano, só que em julho ela passou a ser um pouco mais intensa. Foram os testes com mísseis intercontinentais feitos pelo nosso líder da Coreia do Norte, que é, na verdade, aí, né, algo que deixa o mundo todo estarrecido. Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. E eu vi um dado que é assustador, não sei se você já ouviu falar disso, mas hoje a Coreia do Norte tem cerca de 20 mil mísseis apontados para a Coreia do Sul, só para Seul. Nossa. Só para Seul, que é a capital, que tem uma média de 20 milhões de habitantes, que é toda a população, né, da Coreia do Norte. E assim, se eles atacarem a Coreia do Norte hoje, em 10 minutos eles lançam 20 mil mísseis sobre Seul. Olha o nível, né? E olha o perigo que a gente tá falando aí sobre esse Sudeste Asiático, né? Uma pergunta que fica no ar é por que a gente ouve falar tanto na Coreia do Norte nesse ano? É um assunto que eu e o Thiago também trabalhamos aqui na nossa aula sobre Coreia do Norte.
uma ameaça. Quer ou não é? Então a gente trabalhou justamente que também há um enfraquecimento do regime coreano, norte-coreano. A gente sabe que o atual ditador não tem a mesma legitimidade por parte principalmente da velha hierarquia militar norte-coreana, né? Lembrando, gostava de passar férias na Disney, esse menino, né? Inclusive com passaporte falsificado brasileiro. Muito bom. Muito bom, né? Teve umas andanças pela Europa, ou seja, prega uma coisa, né? Mas faço outra. Então a gente percebe que esse enfraquecimento, que esse questionamento faz com que externamente o ditador norte-coreano mostre força através do que ele tem, né? A gente sabe que por conta dos embargos internacionais, a Coreia do Norte tem dificuldades de se desenvolver, né? Lembrando que sem ajuda chinesa, a Coreia do Norte some. Exatamente, inexistiria. E aí a gente vai lembrar que no mês seguinte, em agosto, o presidente, como você disse, laranja, Donald Trump, faz ameaças mais contundentes sobre a Coreia do Norte. É muito importante lembrar que a China, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão, eles são países fornecedores de remédio, de alimentos para a Coreia do Norte, né? Então, eles têm essa responsabilidade desde lá do período da Guerra Fria, com o fim da URSS, e até hoje eles mantêm isso. Agora, se a Coreia do Norte não faz o que nós, né, estamos aqui querendo e ainda ameaça o mundo, nós temos que fazer ameaças bastante contundentes. E é basicamente isso que o mundo vem fazendo, né? E para a gente fechar, lembrando que em agosto também de 2017, nós temos manifestações dos Estados Unidos, mais especificamente em Virgínia e mais especificamente em Charlottesville, pregando a supremacia branca, né? Então a gente percebe, e isso puxando lá, ficou ainda mais aflorado durante a disputa eleitoral presidencial nos Estados Unidos, através de um discurso do Trump bastante xenófobo, racista, que fez com que esses grupos, né, que sempre fizeram parte ali, é só a gente lembrar da KKK, por exemplo, nos Estados Unidos, que sempre fizeram parte ali da realidade cultural norte-americana, mas que com a ascensão do Trump também se viram ali motivadas e mobilizadas e organizadas cada vez mais para poder colocar o seu discurso, né, e suas práticas ali à luz do dia, né, gerando consequências que o Thiago muito bem trabalhou na aula sobre essa temática. Assiste lá então. Mestre. Enfim, estamos aqui no nosso momento, né? Poxa. De curtir o momento de degustar essa safra de 67 é a diferença. Eu sempre digo, de setembro de 68 para frente, só em 79 as coisas começam a melhorar. Foi uma época difícil de climas no sul da Europa. Bom, continuando, pessoal, vamos aqui agora então para o nosso último quadrimestre do ano, né, falando sobre The World, né? Não, mestre? Aqui já tivemos presença de Zé Bonner, né? O Messias, que vem na época do Natal. Ele vem e desaparece, né? Ele é tipo o menino Jesus. Ele vem, traz as boas novas e parte para as suas boas venturanças. E vamos aqui agora continuar o mês de setembro, que foi um mês que trouxe, né, o Mendes, a conclusão de alguns processos que já vinham se desenhando no ano, como, por exemplo, a expressiva vitória da extrema-direita no parlamento alemão. Só que a gente precisa dar uma atenção a isso, porque não foi uma expressiva vitória, foi a maior vitória da extrema-direita no parlamento alemão desde o nazismo. Exatamente. Isso é uma coisa muito pesada e que merece uma análise, né? O que a gente percebe, como eu havia acabado de falar com o Zé, é que por mais que lá na França a vitória do Macron tenha representado de fato um certo banho de água fria nas intenções da extrema-direita na Europa, porque de fato a vitória da Marine Le Pen na França representaria uma injeção de ânimo dentro da direita, a gente deu uma aula aqui explicando como é que isso se desdobrou em diferentes países da Europa, a gente percebe que também, por outro lado, essa vitória da AfD no parlamento alemão também é algo que deve ser bastante pensado, porque representa a maior vitória de um partido de extrema-direita na Alemanha desde Adolf Hitler. Isso é uma coisa muito forte, é muito sintomático e muito preocupante, né, mestre? É um sintoma de ovo da serpente, né? População em pânico, insatisfeita com a economia, e aí você começa a ter um discurso muito segregador e muito xenófobo em alta, né?
políticas militares hoje se tornando cada vez mais, né, como vocês falaram, né, atiçadas e, né, a gente vê sintomas esquisitos. No Brasil mesmo, né, a gente percebe um conservadorismo em crescimento e isso é uma tendência internacional, né? O conservadorismo está em alta, a extrema-direita está em alta e o aluno assiste as nossas aulas aqui, né? Nós não temos nada contra a direita, né? Temos, na verdade, que entender que a extrema-direita, assim como a extrema-esquerda, qualquer extrema, né, ela gera uma série de repercussões problemáticas. E é importante, porque a gente também acabou de comentar no bloco anterior, você e o Zé, que a reeleição da Merkel agora também enfrenta essa nova dificuldade. Sim. Porque agora ela tem dentro do parlamento alemão um grupo que vai ser bastante avesso a algumas políticas, principalmente em relação aos refugiados. Isso que foi um grupo que ela foi bastante benevolente, né? E aí o medo pra ela, né? Ou, se ela mudar a postura dela para agradar os conservadores, a sua base eleitoral vai ficar insatisfeita. E se ela atender somente sua base eleitoral, existe um conservadorismo que a pressiona, né? Então, assim, a gente não consegue imaginar dentro disso, isso se perpetuar, uma vida muito longa para Angela Merkel no comando da Alemanha. Porque ela vive nessa corda bamba aí, bastante, né, problemática, né? A gente teve também nesse mês de setembro, né, pessoal, a chegada do furacão Irma, né, que foi, né, o precursor de outros 2 furacões que assolaram o país, né? Na verdade, né, depois esperava-se, né, que houvesse até uma carga maior de ataques de ventos ao litoral estadunidense. Por sorte, alguns desses furacões se enfraqueceram antes de atingir a costa, mas o Irma foi, sem dúvida, bastante destrutivo e mostra, mais uma vez, que países, né, que são propensos à ocorrência de furacões, devido ao aquecimento das águas do oceano, acabam apresentando uma incidência maior e uma potência maior desse tipo de fenômeno. Não é uma questão que, mas isso não é totalmente comprovado. Existe uma enormidade de materiais científicos que já versam sobre isso, que o aquecimento das águas acima de 26 graus, ele é mais propenso a gerar ocorrência de furacões, né? E com o aquecimento global, né, a tendência é que eles ocorram cada vez mais. Muito né? bem, lembrando que nós tivemos também o furacão Harvey e o furacão Nate também, sim, que foram ali quase que estavam no mesmo contexto. Vieram numa sequência. Uma sequência, e que causaram um bom estrago nos Estados Unidos, no Caribe. Sim. Então foi o Caribe foi até talvez mais atingido, muito, né, mais atingido, né? Unidos, né? Algumas ilhas no Caribe foram completamente destruídas, né? E esses furacões, só para quem não lembra, né, eles acontecem em sequência alfabética, né? Então, o Irma veio antes do Harvey, né? Ele veio antes ali do Nate, então eles têm ali uma sequência ali, né, que acabou sendo feita e igualmente destrutiva, né? Agora, outubro é um mês onde a gente até trabalhou aqui no Instituto da Atualidade, mais recente, esse assunto, mas era algo que vinha se desenhando desde outubro, que foi a questão da independência da Catalunha, né, mestre? É onde a Catalunha se autodetermina independente e depois tivemos uma série de repercussões a respeito disso, né? Isso, é bom que a gente pontue que em outubro nós tivemos lá um plebiscito organizado, vamos lembrar da nossa aula, organizado pelo partido que defendia a independência da Catalunha, né, que tinha essa proposta independentista e que a gente percebe que por mais que dentro da Catalunha, na região de Barcelona, houvesse um certo discurso, né, homogêneo quanto a essa independência, é importante a gente lembrar que trata-se de uma região riquíssima e que, obviamente, de importante, né, interesse de Madrid. Sendo assim, a gente percebe que lá o primeiro-ministro, eu gosto de falar o nome dele, que é bonito, o primeiro-ministro da Espanha... Eu lembro sempre, mestre, quando eu falo eu lembro quando eu fazia aula de espanhol, mestre, eu aprendi a música Coração Partido, da Alejandro Sanz. Coração partido, tiritando de frío. É Zapatero. É Juan, né? Larroy. O Zapatero foi Mariano Rajoy. Exatamente. Cara, Rajoy. É quando eu tive que aprender a falar Jorge em espanhol. Jorge. Moleque, se teu nome é Jorge. Você apresenta qual é o teu nome? Mi nombre es Jorge. Eu sou limpo o olho, né, cara? É imponência, né? É tipo Douglas Roberto, mestre. Sério, tu tem o nome Douglas Roberto. Cara, isso é tipo um carimbo de virilidade, né? Qual é o teu nome? Douglas Roberto. Porque Douglas é um nome de otário. Tipo Thiago. Thiago é um nome de otário, ninguém respeita. Qual é o teu nome? Thiago. Tu já pensa que é poeta, que é artista plástico. Gosto de falar Douglas Roberto. Pensa que é delegado armado, né? Douglas Roberto armado. Assim como Jorge e Mariano Rajoy. E o Mariano Rajoy, ele é
obviamente, né, o primeiro-ministro, né, mestre? Temos ali uma lógica de uma república uma monarquia, né, parlamentarismo, melhor dizendo, né, onde a família real, né, assim como a gente vê no Reino Unido, ela não governa, mas ela tem uma influência muito grande. E você percebe, né, Gabriel Mendes, a própria existência de uma família real num país como a Espanha remete ainda à existência de um nacionalismo centralizado, ou seja, uma ideia de que há uma noção cultural de centralidade política em torno de uma coroa, em torno de uma família real. Então, existe um pensamento nacional hispânico contrastando com aspirações separatistas de províncias que têm ali um passado histórico até pré-existente à Espanha. É só a gente lembrar que a proposta da Catalunha é tornar-se uma república. Exato. Lembra que na nossa aula eu falei justamente dessa oposição monarquia-república. Sem dúvida. Com uma monarquia representando, por mais que a gente saiba que a monarquia na Espanha tem um caráter meramente simbólico, ainda assim a própria oposição monarquia-república proposta ali pela Catalunha é uma posição para demarcação de diferenciação. A gente sabe que a utilização do idioma, traços culturais diferenciam a Catalunha do restante da Europa. No entanto, é bom que a gente pontue também que esse discurso republicano também é uma forma de marcar, olha, Espanha, vocês representam um passado, vocês representam o que é retrógrado, queremos avançar, queremos ir adiante. Nós somos a região mais rica da Espanha, mais rica dessa região, logo não é interessante para nós que damos tanto e recebemos pouco. Então isso é interessante. E é um marco ali do mês de outubro, né? Não à toa aqui embaixo nos comentários, chuva de Catalunha, né? Separatismo da Catalunha. Vocês são completamente tendenciosos e vocês são tendenciosos. A gente tá passando aqui em cima o cardzinho, né? Nosso diretor já colocou para você, da nossa aula aqui sobre Catalunha. Você vai lá e assiste, que a gente fala largamente desse assunto. Aqui no meu ponto eletrônico, peraí, o diretor tá falando comigo aqui que eu cometi uma gafe, né, pessoal? Eu disse que o Irma veio antes do Harvey, né? Só que no alfabeto mexe o H antes do I, né? Eu pensei que tava falando do alfabeto Exato, grego, né? É o alfabeto, né, do Australopithecus, né? Então, né, Harvey, Irma e depois você tem o Nate, né? A sequência ali é feita em relação à ordem do alfabeto, ok? Outubro também foi marcado dentro dos Estados Unidos por um massacre de proporções muito, né? No entanto, mestre, que teve um parênteses aí a ser colocado em questão, né? Infelizmente, não é o primeiro atentado desse porte que os Estados Unidos sofrem, né? Lembrando que do evento que um homem vai ter acesso a 14 fuzis, levar para um quarto de hotel e disparar contra a população de um show. Mas pela primeira vez, né, Gabriel Mendes, tivemos a NRA, National Rifle Association, Associação Nacional do Rifle, que é uma lobista do setor armamentista, ponderando que deve existir algum tipo de regulamentação, de lei para tentar coibir a livre utilização das armas. Isso, mas eles demoraram um pouquinho para perceber isso, só um pouquinho. Mas assim, para você perceber que é um assunto que já está começando a cansar o próprio estadunidense. Essa crença, né, cega de que o uso de armas é um direito, né, irrevogável, né, ele já começa a sofrer uma ponderação, porque realmente, né, a facilidade com a qual você obtém armamento nos Estados Unidos, e principalmente a munição, né, mestre, que é uma coisa que lá no documentário do Tiros em Columbine, o Michael Moore já discutia, né? Que o problema não é somente a arma, é o acesso à munição para esta arma, né? Que faz com que esse tipo de coisa hedionda aconteça. Isso, né? acho que é uma questão, ele está muito dentro desse contexto e dentro desse evento específico, que é o perfil do atirador. Sim. O perfil que foge completamente aquele perfil que os próprios armamentistas defendiam. Ah, não, mas olha lá, ele é desequilibrado ele é influenciado pelo Oriente Médio, ele é terrorista, ele é aquelas coisas, daquele senso comum para dizer que o problema não é a arma, mas sim é o cara que adquire. E mostra um cara que tinha uma vida relativamente pacata, que estava num momento péssimo da sua vida, né? E, num destempero ali emocional, acabou cometendo um atentado, né, desesperador. Então é uma situação que começou a entrar em pauta nos Estados Unidos e ainda vamos conferir desenlaces nesse assunto, né? Temos também nesse mês a greve na França, né? Já o Macron sofrendo as primeiras resistências da população. Lembrando que francês não fica ofendido, ele não é brasileiro, né, gente? Francês, quando você começa a falar muito em reforma, em corte de direito, em corte de gastos, austeridade fiscal, a galera vai pra rua e o couro come. Estamos falando de um país que tem na sua capital, Paris, uma média de 11 protestos por dia. Todo dia tem uma média de 11 protestos na capital francesa, né? Não é à toa que as empresas têm medo de ir para a França porque sabem que a galera pega pesado, né? E já tem uma resistência ao Macron, que apesar de ter uma postura menos extremista que a Le Pen, como você falou, né, Gabriel?
é um cara que é um banqueiro, é um neoliberal, vai propor cortes e a população francesa não digere bem. Ele já propõe, ao longo do segundo semestre, ele já vem propondo uma série de medidas de austeridade que começam a incomodar e a atingir principalmente a classe operária francesa, que faz com que se mobilize, como você bem falou, já são muito bem organizados, já são muito sindicalizados e que permite que eles tenham um grande grau de organização na hora de se mobilizar, né? Saindo de outubro, chegamos ao penúltimo mês do ano, que também não foi um mês onde nada aconteceu. Né? As coisas foram, né, relativamente quentes, né? Em vários segmentos, a gente tem algumas coisas meio, né, díspares para mencionar. Né? Tivemos o nosso atentado à Somália, que a gente já falou aqui, né, no X da Atualidade, nem vou me alongar muito nele, porque tá passando um cardzinho nesse momento aqui para você assistir essa aula maravilhosa, né, mestre? Que a gente falou sobre esses atentados, né? Tivemos também os nossos irmãos argentinos, né, tendo uma empreitada aí que falhou, né, mestre? Parece que o submarino, né, passou ali por alguns mãos. Por favor, mestre, não esboce esse... Eu acho isso terrível, que as pessoas não esquecem essa rivalidade, mestre. São hermanitos. Não, jamais, mestre. Essa freira não... Na verdade, eu ia pontuar até o seguinte. Infelizmente, os nossos irmãos argentinos sofrem do mesmo mal que as nossas Forças Armadas. As Forças Armadas argentinas sofrem tanto quanto a nossa com instrumentos, com maquinário, com equipamentos ultrapassados, Tecnologia obsoleta. Tecnologia obsoleta, antiga, que leva, infelizmente, a casos como um desaparecimento do submarino da Argentina, que ninguém contou até agora, tá sumido, né? Obviamente todos ali... a gente tá zoando a Argentina, porque, infelizmente, desculpa, pessoal, a gente tem aqui maturidade de 12 anos, mas, assim, você já teve o Brasil passando por eventos de igual vexame. A gente já teve o lançamento de satélite para o espaço, um satélite chamado Saci, né, que é um nome bem legal, e parece que os equipamentos de rastreamento do satélite não foram ativados, e o satélite foi em direção ao espaço sideral e nunca mais foi encontrado. Então isso denota, como você falou, né, um traço grave de falta de estrutura, né? Então aqui nosso diretor está colocando um pouco de pressão, então nós vamos acelerar um pouco mais aqui. Só para lembrar que o mês de novembro também você vai ter os escândalos de assédios, né? No mundo do cinema, em Hollywood, né? Uma série de diretores sendo acusados, de atores famosos, como Kevin Spacey, né? O Ben Weinstein, né? Que tem lá uma influência muito grande, né? Como diretor, né? Como produtor em Hollywood, né? Então, uma série de escândalos sexuais sendo colocados aí, né? Adiante, né? Nem vou falar de novos testes nucleares da Coreia, porque isso é feito acontece o ano todo, mas foram testes que assustaram o Japão principalmente, pois ogivas passaram muito perto do espaço aéreo japonês, isso escandalizou, né, os nipônicos. Agora, pra gente fechar o ano, né, Gabriel Mendes, uma aula que até merece depois um X da Atualidade um pouco mais detalhado, mas que a gente precisa mencionar, que aconteceu no mês de dezembro. Recentemente, né, que é a postura do Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Só uma coisa antes de você falar, eu prometo que vai ser minha última fala, mas pra lembrar, ele não é o primeiro presidente dos Estados Unidos a dizer isso. Bill Clinton já tinha dito mesmo, George W. Bush já tinha dito mesmo, Obama já disse o mesmo mais de uma vez. Só que o Trump, ele se utilizou de um veículo oficial, né, para poder proferir tal postura, e isso deixou os palestinos extremamente incomodados, com toda razão, né, mestre? Porque não era o plano original, né? Exatamente. O plano era que Jerusalém fosse uma cidade de administração internacional, que não houvesse uma gerência específica, e Israel passou por cima dessas determinações, né? O aluno, às vezes, já até me perguntou, mas Jerusalém já não era a capital de Israel? Não, a capital de Israel é Tel Aviv. Né? Onde estão concentrados os órgãos oficiais do governo israelense. Sim. Então, esse reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, Israel como capital... Não, Jerusalém como capital de Israel causa, de fato, uma série de implicações políticas numa região e num lugar que a gente sabe é sagrado para as 3 religiões monoteístas do mundo e, obviamente, isso vai ter implicações políticas que a gente já está vendo ali no Oriente Médio, que já tem naquela região, por exemplo, com relação à Palestina, questões bastante difíceis, um acirramento e, amigo, isso aí vai ser questão para debates nos próximos meses, com certeza. Só para eu fechar minha fala aqui, para você fechar. Não, fica tranquilo. Você falou da questão Eu queria só mencionar para a gente estar passando um cardzinho aqui nesse momento, de uma aula que já tem aqui no X da Atualidade sobre a questão árabe-israelense, tá? E nosso diretor já está colocando aqui para nós. Mas a gente volta depois para falar sobre isso especificamente, né? Só para dar esse adendo, mas
E para fechar, falando sobre os nossos amigos argentinos, a gente tem a questão da Kirchner, que você pode falar um pouco melhor, mas eu queria falar que nesse momento, nas últimas semanas, também na Argentina, por conta de propostas do governo argentino em relação à reforma da Previdência, lá a população argentina, que também é conhecida por se mobilizar, há pelo menos um protesto por dia em Buenos Aires. Existem alguns que são permanentes. Exatamente. Então a gente percebe que a população argentina lá se mobiliza por conta de aquilo que a incomoda, né? Então a gente tem que talvez olhar não tanto para a Europa, mas olhar aqui para os nossos irmãos latino-americanos que também um pouco mais para nós mesmos. Né? E o Brasil talvez criar em si um pouco dessa latinidade que nós não temos, né? Nós somos parte da América Latina e não exercemos essa latinidade em momento algum, né? De uma forma mais expressiva, ou pelo menos abrangente, né? E o caso da Kirchner é apenas sintomático que eu queria mencionar, porque entra no perfil da Dilma Rousseff, que sofre impeachment, entra no perfil do ex-presidente Lula, que está sendo acusado, né? E existem grandes indícios que pode sofrer uma prisão, como o caso, né, do Nicolás Maduro, né? Que sofre duras pressões da oposição, né, na Venezuela, e a gente mencionar que todos aqueles países que construíram, Gabriel, aquela oposição mais à esquerda na América Latina durante os anos 2000, chamada de Onda Rosa, né, pelo jornal Le Monde, que tinha ali uma postura um pouco mais à esquerda, estão sofrendo agora duros golpes e o conservadorismo e a extrema-direita parecem ganhar espaço político cada vez maior, né? Esse é um sintoma que a gente, né, pode falar depois aqui no Novo X da Atualidade, influência de think tanks, né, que são aí agências, né, de promoção aí de ideologias, né, de pensamentos, mas aqui a ideia é uma retrospectiva, é mais uma passagem, espero que tenha agradado a todos vocês. Nos vemos ano que vem. Nos vemos ano que vem, né? E, né, até porque ano que vem falta pouco, né, pessoal? Mas é um ano que vem que tomara que ele venha logo. Vem ano que vem, porque, meu irmão, quem viver verá, não sobrará pedra sobre pedra. E lembre-se sempre, só é lembrado quem é visto, já dizia o Messias, fica a dica. Valeu, galera. Forte abraço, valeu!